Então nós temos hoje a grata alegria da companhia do nosso companheiro Ayrton Dornelles, vem de Itapema, tarefeiro do Centro Espírita Luz do Amanhã, que vai nos falar sobre provas terrenas. Jesus te ampare. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Para nós nos debruçarmos sobre esse tema, que são as provações terrenas, nós nos permitimos fazer uma reflexão sobre um pequeno comentário que o Kardec acrescentou à questão 132 do Livro dos Espíritos, a qual nós nos permitirmos lê-la. Diz Kardec assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que os espíritos tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aperfeiçoar. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Sei que lida assim de pronto é mais difícil nós entendermos essa citação de Kardec, mas penso eu que ela esconde algumas belezas que merecem ser melhor explicadas aqui a todos nós. E nós, nesse intento, então, queremos dividir esse comentário em duas partes, e nós começaríamos falando exatamente da segunda parte dessa citação, onde eu vou repetir as palavras de Kardec, onde ele nos diz assim: é assim que, por uma lei admirável da sua providência, ou da providência de Deus, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E essa palavra solidária, que se empresta também a formar a palavra solidariedade, ela pode ser vista em todos os ângulos que nós observarmos da natureza humana, assim como em todos os ângulos que nós observarmos a própria criação de Deus. Tudo na natureza depende um do outro. Nós dependemos dos nossos irmãos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Nós dependemos das outras pessoas. E a nossa própria existência depende de leis, até físicas, que determinam a atração entre os astros e permite que a natureza continue em equilíbrio e tudo continue funcionando para o bem-estar geral. E nesse sentido, nós fazendo um alerta, Emmanuel, que faz o prefácio da obra No Mundo Maior, que todos nós sabemos que na verdade é do André Luiz, mas o prefácio é escrito por Emmanuel, e através da mediunidade do Chico, ele nos traz um alerta sobre as mensagens que André Luiz posteriormente nos apresentará, e ele nos diz o seguinte nessa mensagem: diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. A maioria constitui-se de espíritos menores, em luta por outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos, no sentido de que a maioria de nós ainda se esforça e tenta todo dia ser humano, porque muitos de nós ainda vivem bastante a animalidade, a herança que o nosso corpo físico nos traz e que o princípio espiritual que se originou, o nosso espírito também carrega. Diz ele, quase sempre se atribuíram a indébita condição de eleitos da providência. Aplicavam a justiça ao próximo, esperando um paraíso de graça para si e um inferno de interno tormento para os outros. Contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais se fizeram por merecer. E aqui eu vejo muitos de nós que ainda se imaginam eleitos de uma providência, eleitos de Deus, que é o momento em que retornarmos à pátria espiritual, em que nós nos encontrarmos com a morte do corpo físico, nós ficamos muitas vezes fantasiando que teremos uma série de privilégios aos quais não fizemos jus. E desejamos, por egoísta que somos, que os nossos irmãos, outros, principalmente aqueles
que de alguma forma nos afligiram nessa existência, ou muitas vezes que se transformaram numa provação, que eles possam, diferente de nós, encontrar severa punição aos seus atos, porque nós somos quase sempre muito egoístas. Embora nosso Mestre Jesus tenha, durante toda a sua vida, se aplicado exatamente em servir ao próximo, em servir aqueles que necessitavam, em consolar as dores daquele que necessitavam, nós não conseguimos ainda examinar as suas palavras com a capacidade de torná-los as nossas vivências. Jesus, por exemplo, nos escreveu: todo aquele que quiser entre vós fazermos grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso Mestre, o nosso exemplo, ele nos dá esse ensinamento, que a gente deveria estar na vida para servir, para ser de utilidade ao próximo, para ser de utilidade nessa obra da criação. Nas palavras do comentário de Kardec, para que nós sejamos solidários uns com os outros. E nós, muitas vezes, não conseguimos perceber essa necessidade da solidariedade. O mundo é solidário, como eu disse. E nós, quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos adquirir a sabedoria. Nós vamos adquirir conhecimento, e esse conhecimento, aliada a uma visão mais clara, mais limpa das coisas, nos dará sabedoria. Quando nós estivermos da posse da sabedoria, que ainda não é esse momento, nós olharemos para todos aqueles que na nossa vida se transformam em verdadeira provação e veremos nele não espíritos do mal, não espíritos perversos que merecem a justiça severa de Deus. Nós olharemos e veremos que o que mais move quem está no mal é a ignorância, é a falta de conhecimento, é a falta de certeza no futuro, é a falta de convicção nos ensinamentos de Jesus. E quando nós os enxergarmos com a verdadeira visão, com a visão daquele espírito que já adiantou-se, nós então teremos uma grande piedade por eles. Veremos neles nós antigamente, nós outrora, no passado. E quando a gente empresta às pessoas a piedade, a gente então passa a amá-los. E nesse amor que nós vamos desenvolver por essas pessoas, nós então ficaremos como que verdadeiramente atados a eles, solidários, e não conseguiremos mais ser felizes se eles não estiverem felizes. É nisso que consiste essa reflexão de Kardec. A felicidade, ela só é plena, ela só existe quando nós, adiantando-nos, levarmos conosco todos aqueles que pertencem ao nosso círculo familiar, social, do centro espírita, das nossas convivências, do nosso emprego. É essa única felicidade que verdadeiramente resiste. E aqui eu lembro uma história que é de um filme americano, um filme que chama-se A Felicidade Não Se Compra. A maioria de nós não estava nascido quando ele fez, porque ele foi um filme que foi gravado em 1946, ou lançado em 1946. A maioria de nós nem sabe da existência desse filme. Mas ele é de um famoso cineasta americano, que é o Frank Capra. E vejam a peculiaridade desse filme, que nos interessa, porque ele conta a história de um espírito. 1946, um filme que fez bilheteria, que ficou famoso no mundo americano, mas fala de um espírito. E o grande desejo desse espírito é ele ganhar asas. Ele queria se tornar um anjo. Esse era o desejo que o movia. Então ele foi e entrevistou-se com outro espírito maior, já anjo, para saber o que ele poderia fazer para ganhar essa graça de receber as asas de anjo. Então foi-lhe dada uma missão. E essa missão foi que ele viesse à Terra e ajudasse um empresário. Esse empresário estava tomado pelo desejo de suicidar-se. Ocorre que fora sempre um homem bom, preocupado com o próximo. Mas porque caíra em certas artimanhas de um banqueiro que residia na mesma cidade que ele
ele se viu à iminência de abrir falência. E envergonhado com aquela situação de ter que acabar os seus negócios, desempregar as pessoas que empregava, de se reconhecer, enfim, diante dos outros como um fracassado, a decisão dele foi fazer o suicídio. E a missão, então, desse espírito que desejava ser anjo era ajudar esse homem. E ele, então, desceu do céu, materializou-se na linguagem espírita, né? Se fez ver, né, pelos que estavam encarnados, e encontrou esse empresário numa ponte, prestes a lançar-se nas águas frias de um rio, onde então ele cumpriria o intento que já tinha decidido. E ele então chegou para aquele homem, não sabendo como proceder na sua ação, ele resolveu falar a verdade e contou a sua história, que ele era um anjo, que ele era um espírito que desejava ser anjo e que a sua missão era ajudá-lo. E ele então começou, sem pretensão de convencer aquele homem a nada, a dizer para ele que seria muito inútil a ação dele suicidar-se. E o homem disse: por que seria inútil? Porque você acha que eu me suicidar não é uma boa decisão? E ele disse: porque você precisa enfrentar as dificuldades para continuar ajudando o próximo. Ele disse: mas eu sou um fracassado, nunca ajudei ninguém. E ele me deu a oportunidade então de eu mostrar-lhe que você tem utilidade, que você é importante. E o homem, não tendo nada a perder, disse: pois não, então me prove que realmente sou importante. E ele então passou a fazer o que nós espíritas chamamos um desdobramento, levando esse empresário a visitar o que seria o mundo se ele não tivesse passado por lá. Então a primeira coisa que ele levou ele foi para visitar um cemitério. E lá ele mostrou uma lápide que dizia o nome de uma pessoa, amigo dele. E ele riu-se e disse: mas esse homem está vivo, é meu amigo. Como poderia ter morrido nesse ano, se esse ano é lá atrás? E eu sei que ele está vivo porque convivo com ele. Mas você se lembra que você salvou ele do afogamento? Você se lembra que foi você que tirou ele do rio? Se você não existisse, ele então, de muito tempo já não existiria. E levou-no então a visitar uma senhora já com alguma idade, mas uma senhora muito desiludida da vida, muito amargurada, e ele disse: mas é minha esposa. Mas a minha esposa não é assim. A minha esposa é feliz, é vibrante, ama a vida. E ele disse: ela é a existência se ela não tivesse te conhecido. Se você não tivesse dado para ela uma vida em que ela pudesse desfrutar, que ela pudesse, através da família que vocês constituíram, realizar em prol deles, e se ela não tivesse as ocupações que você propiciou a ela, e o consórcio de vocês dois propiciaram a ela. E assim ele passou a mostrar uma série de coisas que na vida, a existência dele teria mudado totalmente o destino, até que de repente ele mostrou a própria cidade. E ele vendo a cidade diz: não pode ser minha cidade. Minha cidade nunca foi tomada de tanto vício, nunca foi tomada de tanta prostituição. E ele disse: essa é a cidade que existiria se por um acaso você não tivesse existido. Como empreendedor, você construiu casas populares. Como empreendedor, você deu mais dignidade e emprego para as pessoas. Você procurou sempre afastar daqui os malfeitores para que não atrapalhasse seus negócios. E com todas as suas ações, você garantiu que a cidade caminhasse bem. Mas se você não existisse, a cidade seria exatamente isso. E assim falando, então, foi mostrando as várias situações em que a vida dele era importante e ele desistiu de realmente encerrar sua vida. Se viu convencido que ele precisava enfrentar mais aquela dificuldade, porque ele fazia a diferença. E então voltou para casa e, como era véspera de Natal, alegre, na rua, dizia para as pessoas: Feliz Natal, um bom Natal a todos. E quando chegou em casa, os amigos que organizaram uma festa, sabendo das suas dificuldades, fizeram uma pequena vaquinha, reuniram dinheiro, e com esse dinheiro eles então lhe ofertaram para que ele desse uma sobrevida à empresa, para que ele pudesse retomar os negócios. E então, como era a noite do Natal, na passagem do ano, os sinos tocaram.
E ele, chamando sua esposa ao lado, disse: não dizem que quando os sinos dobram é porque os anjos, algum anjo ganhou asas? Certamente o meu conseguiu o seu intento. E quando a gente fala em ser solidário, muitas vezes a gente se esquece de perceber que realmente nós somos importantes na vida de algumas pessoas ou de muitas pessoas, que nós podemos ofertar o exemplo, que nós podemos ofertar para os nossos filhos, o agasalho, o lar para morar, o bem-estar, que muitas vezes nas nossas palavras mais doces nós alcançamos o consolo, que muitas vezes numa ação despretensiosa socorremos a pessoa à beira de uma loucura, à beira de um acontecimento dramático. E por outra forma, nós também muitas vezes somos socorridos na ponte, prestes a nos atirar no rio gelado, porque uma pessoa despretensiosa, que nem sabia o que estava acontecendo, nos alcançou aquilo que naquele momento nos faltava, aquilo que nos chamou de volta à realidade, aquela palavra bem colocada, que nos disse o que nós precisávamos ouvir, aquele ato que fez a gente ver o que precisava ser visto. Então o mundo, de uma forma geral, é solidário. Se nós realmente entendêssemos já o quanto somos importantes na vida dos outros, e se nós entendêssemos que a adversidade precisa ser enfrentada, porque nós precisamos continuar a nossa existência, nós poderíamos, e nos bastaria, entender essa parte do comentário de Kardec. Mas como nós ainda não somos isso, nós vamos tentar entender a segunda parte do comentário de Kardec. E na segunda parte ele diz assim, que na verdade é a primeira na frase: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Seres corpóreos, espíritos que nesse momento estão reencarnados, estão vivendo essa vida física. Ele diz, ela é importante, essa ação, o que nós fizemos, porque nós colaboramos com a marcha do universo, com o progresso do universo. E Kardec acrescenta, e essa ação é um meio de nós progredir, de se aproximar de Deus. Ele diz, se aproximar dele, de Deus. E vejam que se nós voltarmos a Emmanuel, no mesmo prefácio, do mesmo livro que eu já citei aqui, que é No Mundo Maior, Emmanuel vai falar daqueles espíritos que já entenderam a existência humana, aqueles que já aprenderam a primeira lição. E ele então diz o seguinte, os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus a vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, sabem que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os outros, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Ou seja, ele está dizendo, aqueles que já sabem conjugar esse verbo de ser solidário, esses sabem que a encarnação não é dada para a gente perder tempo. Esses sabem que a gente encontrou essa fé espírita, não foi para confundir as outras pessoas, mas para esclarecer, para consolar, para conduzir as pessoas para Jesus. Porque nós, ou aqueles, melhor, que já entenderam essa lição, passam a vida imbuídos dos desígnios da providência. Ou seja, são os verdadeiros obreiros do bem. São aqueles que realmente já estão colocando em marcha os planos divinos de alcançar um mundo mais evoluído. E reforçando esse conceito do porquê que nós reencarnamos, porquê que nós não podemos perder tempo, nós podemos examinar a questão 946, quando eles dizem, os Espíritos nos dizem que as atribulações da vida são provas ou expiações. Não é castigo divino as atribulações. Deus não providencia as atribulações para que nós sejamos massacrados. São provas e expiações. Vamos examinar o que seja realmente isso. Na já citada questão 132, na qual está o comentário de Kardec, a pergunta é, qual o objetivo da encarnação?
E os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação para fazer nós chegarmos à perfeição. E completo, para uns é a expiação, para outros é missão. Ora, se as nossas atribulações são provas e expiações, e se os espíritos estão dizendo que para uns é expiação e para outros é missão, nós já podemos começar a imaginar que a prova é uma missão. A prova que estamos submetidos é uma missão, a provação é uma missão. E na 167, o objetivo da reencarnação, os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E como a palavra expiação de novo aparece à parte, nós podemos entender que as provações divinas, que são missões, servem para o progresso da humanidade. Juntando agora as três questões. E para nós entendermos o que seja a provação, diante de tantos raciocínios que a gente pode experimentar em relação a essa pequena palavra que nos fala tanto, a interpretação mais difícil que eu tive para entender na minha vida, em relação à expiação, foi uma explicação dada por uma articulista da Federação Espírita Brasileira, que ela escreveu no site da Federação assim: provação é o espírito colocado em situação que o afasta do estado de inércia, proporcionando-lhe oportunidade. Vou repetir. Provação é o espírito colocado em situação que o afasta do estado de inércia. Eu fui ler quem era essa moça. Obviamente eu descobri que ela era física, né? Ela não poderia ser outra coisa para comparar a provação com o estado de inércia. E aí eu fui visitar o que era o estado de inércia e descobri, na verdade a gente todos passa pelo conhecimento desse assunto, porque é um assunto dos nossos currículos escolares, mas eu revisitei os que são essa lei da inércia. Então descobri lá que o Isaac Newton tem 3 leis, né? E nessas 3 leis que ele editou, a primeira lei é a lei da inércia. E essa lei da inércia, explicando com palavras mais chulas, é a tendência que os corpos têm de permanecer no estado que estão, movimento ou se estão paradas. Um exemplo claro: se nós estamos num ônibus, esse ônibus está em movimento, o motorista dá uma freada, todos nós somos jogados para frente. Por quê? Porque o nosso corpo quer continuar em movimento, nós estamos em movimento. Se por conseguinte para arrancar ele dá uma acelerada muito forte, nós estamos parados, nós grudamos na cadeira. Nós queremos continuar parados. E o ônibus está entrando em movimento. Até aqui, vamos dizer assim, a parte científica eu tinha entendido. Agora restava entender o que isso tem a ver com expiação. E daí nós no Consolador encontramos a seguinte resposta que Emmanuel emprestou para a pergunta: qual a diferença entre provação e expiação? Isso foi perguntado para Emmanuel, ele respondeu assim: a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Muito bem. Então, é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso. Eu pensei, e agora todos têm direito de duvidar comigo, né? Porque é uma conclusão minha, que basicamente o rebelde é um cara que está no movimento para o lado errado, e que o preguiçoso não está em movimento. Então, qual é esse movimento de inércia que Deus impõe ao espírito rebelde e preguiçoso? O rebelde está indo para lá, Deus precisa dar uma paulada nele, vamos usar esse termo, né, para expressar a aprovação, para ele ir para o outro lado, porque ele está indo para o lado errado. O outro está parado, não está fazendo nada, não está usando a encarnação para o propósito que ela foi criada. Então ele precisa do empurrãozinho, né? Então aí nós começamos a perceber como de fato, como realmente nós, muitas das vezes, somos visitados pelas tribulações da vida, única e exclusivamente porque somos rebeldes ou porque somos preguiçosos. Jesus já ensinou, a mãe e o pai retomaram o ensinamento no início da vida. Não vou falar da outra vida para ninguém ficar com vergonha, né? Vou falar só dessa vida aqui para nós poupar um pouquinho, né? Aí convivemos com pessoas maravilhosas que nos disseram que nós estávamos errados, que não deveríamos fazer as coisas que estamos fazendo. Aí viemos para dentro da casa espírita e a gente faz aqui uma purificação, né? Porque
segunda, quarta, sexta, terça, todo dia tem lavagem cerebral, né, para aprender que tem que se modificar, e a gente continua indo para o lado errado. Os nossos excessos têm um limite. Há um limite. E nesse limite a gente precisa ser contido. É necessário que alguém nos dê limite. E quem nos dá, em última instância, é a providência divina. E outros, por sua vez, reencarnam e dizem aqui, vim para as alegrias, né? O primeiro choro não é um choro. Ele está querendo dizer, eu vim para as alegrias. Eu só vim aqui para aproveitar o negócio. Vai que na outra encarnação vai estar pior. Eu queria garantir para vocês, aqueles que estão aqui para aproveitar, na próxima encarnação vai ser pior. É certo, não tenho dúvida. Só que pode ser melhor se a gente fizer o bom uso daquilo que a gente tem de oportunidade. Então as expiações, elas respondem pelo passado. Ou seja, são os aprendizados das lições que nós não quisemos aprender da melhor forma. São experiências de aprendizado planejadas com base no que nós já fizemos e que precisa ser aprendido. E a prova é o que nos coloca numa situação melhor. É aquele que nós dissemos, olha, eu tenho dificuldade com o irmão, na outra encarnação a gente tinha algumas dificuldades, coisa pouca, a gente se matou durante 3 encarnações, na outra a gente, né, quase se matou, e assim a gente está por um fio. E agora eu preciso me resgatar com ele, né? Eu preciso, né? Nós já passamos por algumas encarnações que eu aprendi que não pode ser assim, ele já aprendeu, não pode ser assim, agora eu preciso provar que esse troço tudo está aprendido. E isso vai me colocar numa condição melhor. Nós escolhemos as provas terrenas. A mais das vezes, quando o espírito já tem um pouquinho de entendimento, ele é orientado, então ele escolhe, eu quero esta aprovação, eu quero aquela aprovação, porque essa é realmente aquilo que eu preciso provar para mim mesmo, que eu já consigo superar, não é para os outros. Eu preciso provar para mim que eu já passei por isso, que isso já foi vencido, para que eu faça jus a estar melhor. Melhor porque alguém vai me dar o melhor, não porque eu vou me sentir melhor, porque eu vou me sentir agora uma pessoa melhor, uma pessoa que já sabe fazer isso, que já passou por isso, que já tem condição de realmente ir à frente. E lá no Evangelho, nas causas anteriores da aflição, os Espíritos então nos esclarecem derradeiramente. Eles dizem assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Tem gente que está em prova que não deve mais nada, é só a prova. Muitos de nós, a prova é uma expiação, porque é um erro do passado que precisa ser aprendido. Ainda é um aprendizado. Quando a gente era mais novo, tinha teste e prova. Não me olhe com esses olhos, que vocês também não são tão novinhos assim, muitos de vocês, né? O teste fazia parte da aprendizagem. Tinha professor que depois chegava na prova e dizia, agora a nota do teste não vale, só vale a da prova. O teste não estava valendo. Isso é coisa antiga, né? Mas funcionava. É mais ou menos isso. O teste é quando nós estamos em prova e expiação. Aquela situação que nós estamos vivendo é uma expiação, um aprendizado que nos serve de prova. E a prova realmente é assim, quando a gente está pronto e o professor diz, ó, pode ir fazer a prova descansado, você está bem, vai tirar uma nota boa, não tem problema nenhum, e a gente então se arvora. Tem chance de ceder? Os Espíritos dizem, nós continuamos de donos do nosso livre-arbítrio. Então nós podemos ceder ou não ceder conforme seja nosso desejo. E para finalizar, eu queria contar uma história aqui de um americano que chama Charles Plumb. Muitos de vocês já ouviram essa história, eu peço desculpa por repeti-la. Ele hoje tem 76 anos. E quem conta essa história é ele mesmo. Nas suas palestras ele conta essa história. Então ele, na verdade, saiu da Força Aérea Americana na condição de capitão, mas ele, ao ingressar no serviço militar nos Estados Unidos, ele ingressou na Academia Naval de Anápolis. Isso lá em 1964. Né? E, então, quando houve a guerra do Vietnã, dos Estados Unidos contra o Vietnã, ele já era piloto. E ele, então, serviu como piloto da Marinha nos Estados Unidos. E ele fez 74 missões bem-sucedidas.
Quando veio a próxima, ele então estava lá bombardeando o Vietnã e ele foi abatido. E aí, quando foi abatido, ele fez o que os pilotos normalmente fazem, né? O avião vai cair, o piloto ejeta, né? Salta de cima a cobertura da cabine, ele também é ejetado no ar pelo assento e ele então abre o seu paraquedas. E ele então assim o fez. Só que ele caiu em território inimigo, caiu no Vietnã. E lá, obviamente, foi feito prisioneiro, como todos aqueles numa guerra que caem no território inimigo. E ele passou, então, 2.103 dias no Vietnã, dentro de uma prisão. Essa prisão, obviamente, não era nada parecido com o que nós estamos pensando agora, né? As prisões utilizadas na guerra, normalmente são cercados ao tempo, as pessoas ficam a maior parte do tempo sem cobertura, e de tempo em tempo são retiradas dali, são torturadas para dizerem quais os planos que a Força Aérea, no caso americana, tinha, quais os planos que ele conhecia de combate. E assim ele passou 6 anos nessa tortura. E mesmo estando nessa condição, ele sempre foi distinguido entre os colegas, entre os compatriotas dele que estavam presos lá junto com ele, de tal sorte que por 2 anos ele chegou a desempenhar a função de capelão, ou seja, ele que conduzia as orações do grupo, pedindo a Deus que realmente pudesse vir a paz e que eles então pudessem serem liberados daquela prisão. Muito bem. Ele então, quando se deu a paz, ele voltou para os Estados Unidos. E aí, quando ele voltou aos Estados Unidos, ele voltou novamente a voar, né? Continua a sua tarefa até aproximadamente 30 anos de serviço militar, quando então se retirou da Marinha. Dentro do serviço militar ele conquistou algumas honrarias, né? Quais foram? Ele ganhou 2 corações de púrpura, ele ganhou a medalha de Legião do Mérito, ele ganhou 2 estrelas de prata, ele ganhou a estrela de bronze e a medalha POW, que são grandes condecorações que o americano oferece para os heróis de guerra, e foi considerado um herói. Então, quando ele saiu, alguns amigos pediram para que ele começasse, em pequenos grupos, contar como é que ele venceu essa adversidade de ficar tanto tempo preso pelo inimigo, torturado, como é que ele não cedeu a tudo isso, como é que ele conseguiu ainda assim manter o altruísmo, ser líder naquele grupo. E ele então passou a fazer alguns encontros em que ele narrava as suas adversidades e procurava fazer com que as pessoas se estimulassem a também vencer as suas adversidades. E acabou tornando-se um orador profissional. Hoje ele já fez mais de 4.500 palestras motivacionais para as pessoas que se interessam em ouvi-lo. E já participou de uma série de programas televisivos nos Estados Unidos, naqueles que são mais famosos, que levou a uma condição que hoje muita gente já conhece e já sabe quem é ele. Mas a história mais interessante que ele conta é que depois de uma dessas conferências ele foi para o bar. E lá ficou então, né, bebericando alguma coisinha, né? E uma pessoa que estava no bar começou a olhar muito para ele. E ele se sentiu meio constrangido com aquele olhar que era insistente, até que a pessoa não resistiu e perguntou se ele era o Plumb, né? Capitão Plumb, como ele era conhecido. O cara falou, sim, e ele respondeu, claro que sou. Disse, mas o senhor me conhece? Sim, eu conheço essas histórias. Eu servi no mesmo navio que o senhor também servia, porque os aviões decolavam do navio. Ah, muito interessante. Então o senhor... Qual era a sua função lá no exército? Eu dobrava os paraquedas. Naquele dia que o senhor sofreu um acidente e foi abatido, quem dobrou o seu paraquedas fui eu. Ele ficou espantado, ele nunca tinha pensado sobre isso. Ele pensava em toda a adversidade que ele enfrentou, ele pensava em 6 anos, preso, as torturas, o sofrimento, mas ele nunca pensou que ele poderia ter morrido se o paraquedas não abrisse. E naquela noite ele começou a pensar muito nisso. Que ele nunca valorizou a mão amiga daquele marinheiro, que não era um piloto, que era uma pessoa hierarquicamente menor, cujo trabalho realmente propiciou a todo o resto. E então, a partir daquele momento, ele sempre começa as palestras perguntando para a plateia: quem dobrou o seu paraquedas hoje?
E quase todos nós não fizemos a mesma pergunta. Quase todos nós passamos pela vida utilizando paraquedas que alguém nos alcançou e que funcionam bem e que nos salvam a vida, sem nunca nos perguntar quem dobrou nosso paraquedas. Quem foi o anjo que queria asas, que nos visitou à beira do rio? Quem nos propiciou essa vida maravilhosa que nós temos? Quem nos concebeu o lar para nós vivermos? Quem nos estendeu a mão no momento em que mais nós necessitávamos? E eu aqui me permito acrescentar um outro raciocínio, o raciocínio do nosso capitão Plumb, perguntando: como você dobrou o paraquedas que você dobrou hoje? Porque você não sabe quem vai usar. Você não sabe quem vai precisar daquele paraquedas. Mas você esteve atento a organizar cada fio de seda e cada dobradura com extremo cuidado, para que a pessoa que vai utilizar o paraquedas que você fez hoje, seja o exemplo, seja a palavra, seja a ação, seja a gentileza, seja o obrigado, seja o olá, seja o bom dia, para que ele seja suficiente para salvar a sua vida. Que nós sejamos gratos àqueles que nos emprestaram um paraquedas bem dobrado, um paraquedas que nos serviu até aqui. Que nós não tenhamos nunca o descuido de lhes dar o sentimento que mais nos eleva, que é a gratidão. Mas também que nós pensemos que a grande oportunidade que nós estamos, ela é solidária. E nós, todos os dias, também construímos a marcha do universo para a perfeição. E construímos através da grande missão que Deus nos deu, que é dobrar o paraquedas para alguém. Que Jesus nos ilumine, que assim seja.